Olá, muito boa tarde, estamos de volta com o Summer of Gaming. Eu sou a Marinelli, aqui do meu lado está nosso queridíssimo editor-chefe, Giamota. Expectativas altíssimas nesse substituto da E3 que começou desde 2020 e vem na sua segunda edição com tudo, porque o que tem de novidade pode ser revelada hoje não tá no gibi. Não é brincadeira, né? Pra quem não sabe, gente, esse é um evento do Geoff Keighley, que ele inventou esse evento do nada, né? No meio da pandemia, ele falou, vamos fazer um evento aqui de jogos, já vamos falar, trazer as novidades, algumas revelações, alguns trailers. E aí, no ano passado, a gente já teve muita coisa, né? Pra quem não se lembra, Elden Ring, a data de Elden Ring, não foi? Foi divulgada. Data de Elden Ring, revelações de Tiny Tina Wonderlands, Death Stranding Director Cut. O cara tá assumindo o mercado, Geoff, desde os seus tempos lá de Spike TV, pra você que, como eu, é de umas gerações um pouco mais antigas. O Geoff, ele sempre foi um destaque, foi um cara que sempre fez as entrevistas mais polêmicas, ele foi o cara que conseguiu tirar a presidente da Nintendo do sério, e hoje ele é o figurão mais simpático da indústria. Ele também, já que ele falando que ele gosta de inventar coisas, inventou o Oscar do videogame, o The Game Awards, que se tornou o prêmio mais importante dessa indústria. E agora, pra quebrar o galho do E3 ausente, que só volta ano que vem, tem muita coisa pra acontecer hoje. Tem muita coisa. Realmente, ele tá carregando aí o entretenimento de games das costas, né? O cara é apaixonado e ele leva a sério. E dá pra ver pelas redes dele, quando ele fala que você vê que tem um quê de tipo de prazer, de felicidade no que esse cara carrega. Então é por isso que ele é um tão querido nessa indústria de videogame. Isso aí. Então você acompanha aí com a gente o evento, a gente vai acompanhar tudo, a gente vai falar um pouquinho aqui antes. Não sei se vai dar tempo, porque a gente não sabe se o show ou se é o pré-show, que começa daqui a 2 minutinhos. A gente não sabe, mas a gente vai cobrir outros eventos também do Summer. Eu confundo Summer of Gaming, Summer Game Fest. Pra deixar isso mais claro pra todo mundo, vamos lá. Summer Game Fest é o evento do Geoff Keighley, né? Que ele faz essas apresentações, tanto do evento dele, nessa E3 fora de época dele, como também do The Game Awards. O Summer of Gaming é o evento do IGN Global que cobre todos esses blocos de revelação no mês de junho e quem sabe até um pedacinho de julho. Vamos ver o que é que vem por aí. Então vamos ter mais lives, é isso? Teremos mais lives. Amanhã teremos, inclusive, live cobrindo IGN Expo, a nossa showcase. A gente é chique, né? A gente pode abrir a boca pra dizer que a Olha, a gente é muito chique. A gente tem a nossa conferência, nosso próprio showcase, onde a gente vai apresentar muita coisa, muita novidade legal. Então acompanhe que a nossa live vai rolar amanhã, 12:30, a gente começa. E aí no domingo temos o grandíssimo showcase da Xbox e Bethesda. Então acompanhe com a gente, 12:00 começa a nossa conferência. A nossa conferência não, né? A nossa live, a nossa transmissão. Então acompanhe aqui com a gente que o IGN Brasil vai fazer e vai cobrir tudo. Show, combinado? E aí, o que você espera que Geoffzinho vai trazer pra gente hoje? Olha, de Geoff eu espero tudo, mas o que eu quero é Kojimão. Hoje é ele, esquece. Hoje só vai já tem as polêmicas, né, que vazou, e aí dizem que a assessoria pediu pra tirar. A assessoria pediu pra tirar, confirmou o leak. Então acho que vai ter coisa nova do Kojimão vindo por aí. A gente também postou lá em br.gn.com pra vocês a lista completa que tinha, supostamente, vazou do Summer Game Fest. Agora sim, tem muita coisa boa naquela lista, por isso que eu não sei se ela é tão crível assim. A gente colocou as fontes desse rumor, que é um cara da indústria que é fortíssimo, ele costuma acertar esses leaks. Inclusive, o próprio Resident Evil 4 Remake, ele já tinha cantado essa bola. O cara tem uma confiança, ele tem uma credibilidade, mas lembrando, é um vazamento. É um vazamento que pode ser apenas um rumor, um boato. Exatamente. A gente vai conferir nos próximos 30 segundos o quanto que ele vai acertar ou não. Ele também vazou o do Xbox no domingo e o da Capcom na segunda. Gente, que contato quente que esse cara tem, hein? Que Quem é que tá fazendo Quem isso? É que tá trabalho fazendo... de espionagem. Eu não acho muito legal essa coisa de ficar vazando, não, porque eu gosto da novidade. Mas enfim, ele falou que tá vindo aí data de God of War Ragnarok nessa apresentação de hoje. O tal Silent Hill, finalmente. Um remake, né? Então, assim... um remake. Tem 3 projetos, dizem que a Konami tá fazendo Silent Hill. Tem 3 projetos em paralelo. Será que um deles vai aparecer hoje? Olha, acho que a gente vai descobrir agora. Vamos nessa. Bom, vamos descobrir agora se a gente vai entrar diretamente no show ou no pré-show. Se ele fizer um pré-show, a gente vai acompanhando com vocês aqui, todo mundo junto. Se ele for direto pro show, a gente vai estar aqui só em voz pra ajudar vocês a entender, porque tudo é transmitido em inglês. E vamos comentando com vocês. E eis o homem da hora. Cara do momento. Hello everybody, I'm Geoff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide... E aí o Geoff tá se apresentando, ele fala do Summer Game Fest e que isso vai trazer todas as novidades da nossa indústria. Lá nos States eles estão inclusive apresentando o show num cinemas. Nós temos alguns convidados e algumas surpresas. E aí ele faz aquela que, tipo, não importa onde você joga, esse é um show cross-indústria, então vai falar de todas as plataformas.
E lembra de um recado que acho que todo mundo merece lembrar. Somos todos o quê? Uma única comunidade. E aí já vem algumas confirmações, né? Call of Duty. Vão ter jogos indies também. E se tudo der certo, alguns desses jogos vão entrar inclusive na nossa lista de desejos. Por mais que a gente não descubra tudo hoje, afinal tem outros eventos, né? Ele disse que a gente vai ter bastante coisa. Começando com Street Fighter, que a gente já teve uma préviazinha, né, na semana no State of Play da semana passada da Sony. Confirmando que vem no ano que vem. E eles vão confirmar mais um personagem, é isso? Com a primeira cobertura de gameplay. Ó, que legal. Então vamos ver. A gente já tinha visto o Ryu, a gente já tinha visto alguns personagens, né? Tinham 4 personagens revelados, apesar da lista que vazou também. Gaelzão? É ele mesmo. This will be a good fight. Got you in my sights. Neutralized. Predictable. Time to end this. Fire. Double. Seven. I'm just on another level. Ainda não temos uma data, mas temos pelo menos uma janela de lançamento aí, né? E o Gaelzão confirmado aí como quinto personagem oficial de Street Fighter 6 que chega ano que vem. Nossa, de um novo jogo. Coisa nova aí. Vem, Kojima. Bem no futuro que o jogo se Sergeant passa. Leo Alvarez, of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Alvarez! Through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know.
Aliens. Jogo novo, Dark Descent de Alien. Com aquele sorriso maroto, eles vêm, invadem tudo. Vamos ver o que é que vem por aí no ano que vem. Pra todas as plataformas. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative O Geoff fala que há 2 forces anos behind atrás the foi Dead revelado o Space Callisto Protocol. franchise. Today, I am thrilled to get to E hoje show ele you tá the first ansioso em raw anunciar. gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of Ele the vai poder brand new ver o trailer corte do with a diretor little more gore. e com um pouco mais de coisas assustadoras. O primeiro trailer de gameplay de Callisto Protocol a gente foi revelado na semana passada, né, no State of Play. A Sony também revelou a data de lançamento do jogo, né? Chega dia 2 de dezembro de 2022. Agora vamos ver um pouquinho mais desse jogo de terror e sobrevivência em terceira pessoa, que parece estar bem Take a look interessante. outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. É gore que vocês querem. Tem de sobra, hein? Vimos aí uma gameplay um pouco mais estendida, né? Um pouco mais do que a gente tinha visto. E nisso o vazamento acertou, de que a gente veria isso. Constava aí no vazamento, mas Alien não constava. Então, Já foi um primeiro que Já vimos aí diferenciou que- dessa lista da gente, né? That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Até Schofield. o Geoff ficou um pouco breaking distance. desconcertado Glenn, porque, pô, first of all, pesado. congratulations. This game looks absolutely Ele parabeniza incredible. And o I gotta say, diretor. the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, E aí lembra que, né, blows me away. So o jogo chega agora no dia 2 de dezembro. Pra quem curte as coisas bem gore, essa mistura de zumbis com And you know, for a Dead second, Space. just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. É o diretor faz aquela social, né? Agradece o Geoff por tudo que ele tem feito pela indústria. You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and Falando de como ele tá ajudando a ampliar, né? Tanto os jogos como os It's not about estúdios. me, it's about you guys. Mas ele fala, né? Sobre Appreciate vocês. that. Thank you so much. ainda é humilde, né? fofo, O cara né? ainda é O humilde. cara sabe ser um querido na indústria. People saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development. Ele fala que você trouxe, né? Uma sequência do que a gente tinha visto de uma forma mais crua. Yeah, Achei bacana o fato que eles podem usar agora o ambiente, né? Você pode empurrar os monstrengos pra se darem mal pelo restante das fases. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like Ele fala que vai ter uma nova arma chamada The Grip, que a gente vai ter mais cenários. shoves them into giant fans, it rips them apart, it's great. And, Que, como a gente pode ver no trailer, vai arrebentar e arrancar partes por aí. We usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way.
E que esses monstros podem podem matar o nosso protagonista de formas bem únicas. E ele agradece a galera que teve, né? É fofo isso, diretor, agradecer a equipe dele, né? Lembrando de quem tá ali no dia a dia. Que passou por uma pandemia, que passou por tantos atrasos e ainda assim consegue entregar um jogo que aparece ser bem legal. Let's let the footage speak for itself. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Primeiro gameplay. E agora vai ter um gameplay mesmo, né? Não vai ter trailer. Eu gosto assim, quando a gente mostra, quando a gente consegue ver gameplay, entrega data, entrega gameplay, aí é isso aí. 10, Torcer que a moda pegue hoje, a gente tenha mais, né, de outros títulos. Vamos ver aí. Olha lá, capturado na Next Gen, ou seja, provavelmente ou no PS5, ou no Xbox Series, ou no PC com as placas mais parrudas do momento. Uma gameplay bem violenta. Foi bem violenta e dos mesmos criadores do criador de Dead Space. Tá listo o protocolo chegando aí no dia 2 de dezembro, ainda desse ano. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Aí a head de Call of Duty. E soltou sua primeira gameplay ontem, né? Mostrou um pouco mais do seu primeiro trailer oficial. In 2019, modern warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, estão maiores, estão trazendo o time todo. Alejandro. E dizem que esse daí é o último Call of Duty anual, né? Que a partir do ano que vem as coisas vão mudar, né? As coisas talvez mudem. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. E aí ela vai mostrar um pouco mais do Modern Warfare 2, que você pode ver nossas primeiras impressões do jogo lá em br.gente.com, já tá no ar. Eyes in the rig. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set.
Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. No vazamento dizia que a gente ia ver de Call of Duty Modern Warfare 2 uma demo de gameplay single player e co-op. Olha aí. Por enquanto tá rolando. E pelo que ela tava falando na apresentação, ela acertou nomes de fases do mapa multiplayer. Então talvez o vazamento seja confirmado, hein? Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. Two above. Balcony door undone. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down. Rush out. There's no one here. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. Two copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. Two copies off. Move to the helipad, Sergeant. Oh, hit the stairs. Flank 'em. Clear. Actual, this is Shadow 1. Rig is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Open. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out! Go! This is Zero 1 back in the water, inbound to your position! Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this missile, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant! Let's have ourselves a gunfight! Missile controls are on the bridge! Have to stop the launch!
They're forcing up! I'm moving! Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them! Entry on the third! We have to get to that door! Check your corner! Watch the container! X-ray down! Course right! Channel 1, the missile's preparado. How far are you from the bridge? This is 1! We're pushing towards the entry now! Copy that. They closed off the bridge entry! Secure the deck and we'll blow the door! Visual on bridge entry. Check it. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute! E dia 28 de outubro tem o retorno do Modern Warfare. E quem fizer a pré-ordem vai ter acesso ao beta. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks Eu já incredible. aí Jeff, tell us a bit essa about visão estendida that que tivemos da mission. gameplay de uma Where das is that set in the missões do game? What are jogo. we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Eles estão empolgados em trazer o Gaz, Price de volta, Garrick. que é um dos personagens mais queridos da You franquia. know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Eles vão Simon, reimaginar Ghost antigos Riley, personagens clássicos and, da franquia. of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to Além disso, eles vão create introduzir for novos this game. personagens que eles estão bem empolgados em apresentar pra First, gente em breve. Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super dos personagens que eles capable estão mais and a guy empolgados é pra who's mostrar o just as Alejandro. important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. E aí, mais uma vez, you know, you agradeço saw ao time de desenvolvimento. A galera estava super empolgada para poder entregar esse resultado para o público. the awesome sound design, and of course Também our o new design de water som, tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a traz, né, que physically leva o dynamic mundo do environment, jogo, né, o allowing clima for do the jogo cover para you were seeing. In diferentes certain direções. cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent Ele fala do gameplay. sistema de cobertura também, né, que Again, pode deixar I'm você very exposto contra o excited. seu adversário Just depois can't que wait você I'm sai so excited desse that we get sistema to de show it off cobertura. today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on Eu já across falo Call que of tá Duty. bem What can we empolgado em expect voltar from pro you guys? Modern Warfare esse ano. We first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare Eles 2 ficam super and ansiosos pro everything that lançamento, vai Jeff ser no and dia the team at 28 de Infinity Ward outubro. have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. Eles estão chamando You're que gonna esse see vai ser um momento de incredible transformação da rendering, franquia. incredible graphics, all the things just within the game Não só pelos itself, gráficos, built mas all por on tudo one que o shared jogo vai engine now, apresentar. across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, E there's a lot vai of ter, chatter claro, and né, interest coisas que vão, about the new Warzone vão experience. atravessar, né, We're vão actually cruzar calling it entre o Warzone jogo e 2.0. o Warzone. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire Vão ter community novidades, there, inclusive, but para os jogadores que all eyes estão on the no 28th. Warzone hoje em dia. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141.
Warzone coming to mobile as well for players on the go. Eles confirmando que o Warzone We're on vindo também Steam, para as you know, celulares, I mean, hein? so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the E months tem to muito follow. mais vindo pela frente. É um grande Before momento, we né? leave, we got to ask a little bit Pra about Call of Warzone. So I Duty. know Inclusive, eu espero muito que eles foquem mais nessas campanhas memoráveis que COD sempre teve. Eu gosto do multiplayer, mas eu acho que tá faltando isso também pra engajar um pouco mais os jogadores. Eles sempre tiveram single players bem bacanas, Muito. então não faz sentido matar isso, né? Exatamente. For sure, it will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment is such. Eles falam que o jogo também terá partes que serão meio que uma extensão do Modern Warfare 2 que nós conhecemos. O que vai mostrar muito do futuro da franquia. Well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game E tem Fest still to muito go, mais and vindo now pela it's time frente. to announce a classic PC gaming franchise is coming back. Que uma franquia clássica do PC que tá voltando. Tem algum chute, Jean? I love this game when I was E se growing up. fosse pra falar agora rápido assim, será que é Diablo? Talvez. Diablo 4 aí? É como ele falou de PC, Uma né? data de lançamento? Tá na hora, né? Acho que não, pelo visual. 30 anos depois, o que então? O retorno de uma franquia icônica. E a luta continua. Flashback. Muito antigo, hein? 30 anos depois, a moda continua, né, de fazer o retrô, de fazer remakes e remasters, então ainda prometido pro, no caso do inverno deles, o nosso verão, né, de 2022, final do ano. We announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so Ele fala que o jogo vai entrar em Early Access muito em breve. After you see this. E vem mais novidade por aí. Tem um novo trailer de gameplay de Witchfire. Que, como o Geoff falou, vai ter Early Access em breve na Epic Game Store. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe. E o próximo vai ser um jogo independente de um estúdio da Europa que é bem ambicioso. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis, everything okay in there?
need to find out what it is. Olha, bem interessante. Parece ser um jogo de sobrevivência no espaço, é isso? É, parece. E vai chegar só That's pra something PC. brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character E aí o named Geoff dá Wyatt Taylor, boas-vindas medical officer who's pro Troy Baker e o Roger Clark, que agora estão trabalhando juntos nesse jogo. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Everyone's yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be E eles here. falam que Thanks mal for podem having esperar us. para mostrar It's mais so do que vem great por aí em that you're Fort in another Solis. game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer. Ele faz at a o remote engenheiro Jack. Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down. Que o trabalho while it's on dele é their fazer com que graveyard garantir shift. que o Graveyard equipamento shift não meaning quebre. Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. E So aí help eles falam is sobre not essa a questão simple da call distância, away. né, entre Marte e a Terra. I gotta Então, ask, I a think a lot of ficção people já see bem this futurista. thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, Eles falam, né, que how did apesar you de ser um guys estúdio get attached to independente, this? tem Tell us esse a bit about the alto background. valor de produção, I afinal, will né, say o Troy that Baker tá 2020 envolvido. to me was the most impactful year. Você for já vê ali na games. It was the gameplay, você já vê first- ali no I mean, obviously we trailer had this que unprecedented event with the pandemic and não that é um jogo forced the way that we independente look at assim. É, everything. independente, Society, but pero no also- mútil, né? É, pera no múltiplo. There's also brand new Exatamente. consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios of the AAA studios. E ele fala que é bem interessante ver que alguns estúdios indies estão começando a aumentar o nível e chegando próximo, né, de produções brand new AAA. studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me Ele up. fala, né, que é I'm um into that, suspense absolutely. espacial, né, uma pegada Dead Space. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of Novo course, estúdio, I get to nova work with one energia. of the best of the business. And me. E aí, I get the privilege Who's the of other- getting to see trabalhar this com um dos guy melhores da and indústria, watching e aí in o Troy action. Baker brinca, e eu? I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what E eles we've been falam do working quanto é on. legal ver os novos desafios que esse tipo de mídia que é o videogame traz, né? Capture Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this E aí, game? vocês podem dar uma palhinha pra gente da gameplay, o que é que a gente vai fazer? The game speak for A gente quer itself. saber. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be Você como jogador vai discovering. explorar. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very Vai fast ter um paced through suspense this world. There'll be da multiple pesada. locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. Vão ter And múltiplos then lugares para serem the narrative is a explorados. huge element to this. They didn't waste any resources on E eles falam que os devs não I guess it's a pouparam one-way story, esforços. if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game. Pra and that was trazer at muita the ação pra esse forefront of jogo. this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat E ele down fala, and né, said, ele "These mandou are what um our characters are." salve He goes, "Give me para a 1 equipe de hour, produção I'll que come back fez com que eles, né, to se the story empolgassem of com this esse fight." projeto, com essa quantidade de And after an ação hour, que he o comes to Fort us Solis and he pode goes, "This is trazer. like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. E ele fala, né, que ele não sabia se ia conseguir fazer esse trabalho que a equipe de direção dividiu em 12 partes. E eles dizem, pega aqui no meu ombro que você vai conseguir sim, vem com a gente. Então o Geoff fica super empolgado que um estúdio independente consiga fazer um trabalho, né, tão AAA, vamos chamar assim. Geraram expectativas. Vamos ver se Fort Solis vai entregar. Expectativas foram criadas demais. Muita curiosidade para ver um estúdio independente. Fazer um trabalho desse tamanho, né? This one is going to grab you, and we are so honored to debut it.
Em clima de suspense atrás de suspense esse Scammer Game Fest hoje, hein? Será que vem aí mais um jogo de espaço? Porque tá tendo muito jogo suspense de espaço. Agora é a parte engraçada. Vem muito suspense, muito espaço. Cadê Dead Space? Será que agora? Ou será que não? Afinal, o vazamento dizia que a gente ia ter um Dead Space Remake aí, um trailer de gameplay. Não, é routine. Coisa nova, hein? O pessoal da Raw Fury, que costuma fazer jogos independentes bem bacanas, então bem que o Geoff prometeu que ia ter novidades indies também. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago. Ele fala, né, que o jogo foi anunciado pela primeira vez há uma década atrás, tanto para Xbox como para PC. Tem alguns projetos que a gente acha que foram esquecidos, mas não, foram, né? Porque sabem eles o trabalho que dá para trazer isso aí, né? E ele falou que vai ter, olha só, The Rock, da Wayne Johnson, e é convidado. disso que o povo quer. Tinha que estar sem camisa numa academia, Os né? brucutus precisam mostrar o esforço feito. Ele mandando um abraço pra galera que, né, dos estúdios da Epic, quem tá lá no IMAX acompanhando nos Estados Unidos. Falando que a situação dele tá um pouco suada e fedorenta, né? Vocês conseguem conhecer ele por, né, pelos vários apelidos, né? O homem mais sexy vivo. Tinha que fazer a cara caricata famosa dele. Vocês também me conhecem. Uma das surpresas mais eletrificantes da indústria dos games. Ele fala que é um prazer, né? Trabalhar com a Epic. Lembrando que ele é um dos personagens principais das últimas temporadas do Fortnite. E aí, falando do futuro, lembrando que todo mundo vai conhecer ele também como Black Adam, o Adão Negro. Impiedoso, imparável. O anti-herói mais aguardado aí, Esse né? Hype o The Rock tá sabendo fazer. Ô, louco. E se a fraqueza do super-homem é algo mágico, é o ponto forte do Adão Negro. Então se prepare para ver Black Adam. Só em cinemas. Só nos cinemas. E vai mudar os poderes do universo da DC. E ele disse que é um papel que tá no DNA dele. Ele nasceu para fazer isso. Olha esse cara. Não adianta, é o cara mais carismático de toda Hollywood. Hype você criou, The Rock. Agora vamos ver. Ele fala, continuem arrebentando, continuem se divertindo. E ele vê a gente em breve. E no Adão Negro. No Adão Negro. Aí vai ter trailerzinho do Adão Negro, dale. Sensacional. Ele faz tudo, não adianta. Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket.
tô realmente curiosa pra saber se eles vão conseguir manter esse personagem anti-herói ou se eles vão querer transformá-lo num herói. Seria até interessante ver o The Rock como um real anti-herói, sabe? Uma pegada Wolverine da vida. Eu quero sabe? ver. Ou até como vilão. Eu acho que o personagem merece. E em paralelo tem novidade pra Outriders. Uma expansão de Outriders. Outriders World Slay, tá vendo aí o jogo da People Can Fly Square Enix no dia 30 desse mês ainda, ó. Então quem fizer a pré-ordem nas próximas 48 horas ainda vai ter Early Access. Então fica ligado aí na expansão. Você que não conhece Outriders pode ver a nossa análise do jogo lá em br.ign.com. Enquanto isso, um atrás do outro já vem um título de Switch. Em breve no Switch. 3. Monster Hunter Rise Sunbreak. A partir do dia 30 de junho também tem Cuphead, The Delicious Last Course, que é a expansão com a Miss Chalice. Capcom Fighting Collection. Xenoblade Chronicles 3. Uma rapidinha com vários lançamentos, né, da Nintendo. Bem legal isso aí. Só relembrando aí o que vai chegar pro console, né? Importante. Engraçado ver esse momento propaganda do evento com mais novidade de jogo. Então, vamos ver o que vem de Fall Guys aí. As famosas jujubinhas caóticas que nos fazem tanto ter amor e ódio. Será que vão anunciar novas skins aí pra... Temporada nova. Agora que tá com a Epic, então. A primeira temporada gratuita pra todo mundo a partir do dia 21 desse mês. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, todas as Xbox, plataformas, hein, PC, gente? and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand E new vem game novo jogo, hein? from a new team of legendary developers. Com nova equipe de desenvolvedores lendários. Lendários. Ah, galera da Frost Giant. Estúdio novo, com muita gente, inclusive da Blizzard, envolvida. Ex-Blizzard, eu diria. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. E a galera do chat vai à loucura com uau, mais um jogo futurista. Tá parecendo a temática do ano, né? Futuro e terror. É, gente. Command, Não está fácil. I may be onto something.
I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this. Como eu falei, tem ex-Blizzarders envolvidos, então ficam claras as inspirações meio Diablo e StarCraft, né? Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Mas a mocinha me lembrou também o Core. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo que saiu na época para Xbox. Stormgate é o nome do novo título. Já temos uma data? Não, mas a gente tem um registro aí pro beta aberto em 2023. No playstormgate.com. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. Geoff parabeniza ele pelo novo título e que vai ter alguns detalhes, mas a gente quer saber mais, porque por enquanto só uma CG, né? All right, so stormgates are portals that open during a massive solar storm. Os Stormgates são portais que abrem, né, quando tem grande influência solar. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and E aí vimos algumas dicas, vocês vêm da Blizzard. Tell us about the sides in this RTS game. Qual o tamanho desse projeto? Two factions today, but there will be more. So the human A resistance. gente viu duas, né, facções, a resistência humana. Human resistance in that intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like E também, né, monsters os seres infernais. One thing everyone wants to know about, E especially o que todo mundo quer saber, pedigree of the team, you know, principalmente pelo pedigree da equipe. RTS genre, it's something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise. E vocês vão mostrar pra gente, né, algumas dicas de para onde vamos com o Stormgate. Sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Então eles querem continuar, né, se tornando, né, as raízes do que os jogadores já gostam, mas sem deixar de ser inovador. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing. Free to play, mas sem NFT, sem pay to win. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be E também vamos tentar ser um pouco mais sociais. We've got 3-player open-ended co-op. É interessante. And we've even got 3 versus 3 for Vai ter 3 contra 3. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the Vamos ter game. primeiras imagens, né, desse work in progress, nesse trabalho que está em andamento. Being worked on, but some shots of Então tem algumas imagens, né, that we're building in Unreal Engine 5. do que eles estão fazendo. Ó, Ó, já dá pra ver que é um game que vai ter uma gameplay de visão por cima. Eu não entendi se ele é de ação ou se é um RTS, né? É um RTS, tá aí confirmado. As raízes dos caras estão no DNA do jogo, né? Que eles foram os responsáveis por jogos como Warcraft e como eu falei, o StarCraft. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. E aí vamos ficar de olho, né? Por novidades que vêm aí. O que vai chegar aí pro Space Game Fest? Good morning, high water dwellers, high water. Olha, algo que não é no espaço. Olha aí, chat. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Saindo um pouco do espaço pro fim do mundo. No one suspected the Apocalipse, né?
a gente não sabe. Talvez. Swept away, swept away, swept away without fear. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Children clamored in the High Water, chegando aí ainda. Olha, nesse ano. Achei interessante, achei a jogabilidade. Arte bonita, né? Achei a arte. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world Apesar ravaged do by caos ali, extreme parece climate que me change. acalmam, assim, Now, sabe? speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here Peraí, ele fala que o conflito ainda não acabou na Ucrânia, mas que esse título Replaced é de um estúdio ucraniano. E ele fala que né, nós estamos com nossos pensamentos, nossas orações estão com vocês. E a gente quer dar espaço para vocês num show futuro. Bem bacana. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised. Em América Arcadia você vai fazer o papel do Trevor, onde você pode subir ou crescer nas redes, você pode ficar popular ou... Meu Deus, é um... Os caras vão satirizar, então, pelo visto, né, a realidade das redes sociais. É um... Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. É um simulador. My grandfather, simulador Elijah de Walton, influenciador. had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury Futurista, porém não espacial dessa vez. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. E a cidade dos sonhos é transmitida 24 horas, 7 dias por semana. É a verdadeira sociedade do espetáculo. Né? É como se o show de Truman tivesse escapado daquele lugar controlado. Né? Se algo diferente acontece, eles transmitem imediatamente. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Tá aí, mais um título da War Fury. Adorei. Desculpa quem não gostou, quem achou estranho. Eu achei interessantíssima toda a premissa do jogo. O Truman continua em fuga, então. E logo em seguida vão ter uma sequência que todo mundo estava aguardando. Depois de muitos anos de rumores, vamos ver essa sequência tão aguardada. Goat Simulator 2? Eu juro que eu tinha falado brincando, mas tô começando a achar que é. Goat Simulator. Isso aí, eu falei que é do 3. Nossa, eu até passei de 2. Nossa senhora, gente. Tá aí. Melhor brincadeira sem querer. Sensacional. Goat Simulator 3 chega ainda esse ano.
There you Gente, have it. alguém That was Goat compra, alguém Simulator que 3, joga and it's Goat coming Simulator? later Pelo this amor de year. Deus. Olha, Você acho que o Seth vai surpreender. Ó, a produção acabou de dizer aqui que joga. Joga. Olha aí. Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. Marvel A Midnight tactical Sun também vai ter RPG novidade. for Axis Games, the studio behind XCOM and Civilization. Dos mesmos produtores de XCOM e Civilization. Crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the E aí tem esse mother crossover of de tantos demons. heróis da Marvel como o Wolverine e o We've got a Motoqueiro look at some Fantasma. new folks set to join the battle. Onde novas ameaças vão determinar o momento da batalha. Até o Blade tá no meio. This world has no hope under your watch. Estamos chegando aí pra quase 1 hora de evento já, né? E pelo visto tem muito mais vindo por aí. Tem muito mais coisa. Bom, final... No começo ele soltou a few hours, então tava no plural. Acho que vão ter pelo menos umas 2 horinhas de evento aí. Fica com a gente, tem muito Final, mais. A gente tá esperando aí um novo Silent Hill, uma data de God of War Ragnarok, um novo rumor aí do Kojima. Tem também aí boatos que eles podem revelar a data de lançamento de Diablo 4 e um prequel de Máfia pros fãs de Máfia, sem falar de GoldenEye HD. Quem lembra dos bons tempos de Nintendo 64? There, my sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. Olha o amigão da vizinhança. I'm gonna need some E backup. alguém fazendo a vida dele ficar ainda mais difícil com dominada no Venom. Ao som de Master of the Puppets do Metallica. Ela pegou até o Cook. Sensacional. 7 de outubro tem novidade de Marvel Midnight Suns. Para todas as plataformas. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Legal esse uniforme. E aí vem, finalmente, a Miss Chalice na expansão dia 30 de junho do Cuphead. Aí ele fala, dá pra acreditar que estamos há algumas semanas de The Delicious Last Course. Dessa vez vem mesmo? Vem mesmo. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks. E aí o Geoff dá uma adiantadinha que as pessoas não vão estar preparadas para o quão incrível essa expansão é. Ele deve jogar tudo antes, né? Ah, isso aí é. Queridão da comunidade, com certeza tem uns acessos privilegiados. E é o porquê que levou esse tempo todo, né? Porque é um trabalho que eles fazem muito bem feito, como a gente pôde ver no jogo original. Com música, com background, com as animações. Essa DLC parece ser seu próprio jogo. E ela fala que é. Definitivamente é. É um jogo próprio. Contém chefões gigantes. E muitos desafios, todo mundo já jogou Cuphead, sabe o quão nada fácil Cuphead é. Pode mostrar alguma coisinha pra gente? Ó, um dos novos chefes. Que é um favorito pessoal da diretora. E ela espera que todo mundo curta. Vamos dar uma olhadinha então.
realmente muito difícil, cara. Acho que Cuphead tem de bom, tem de difícil. Pra você ver como é difícil. Tá aí, Cuphead in the Delicious Last Course, tá chegando dia 30. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show. Uma olhada exclusiva aí na temporada 2. Durante a Netflix Geek de amanhã, que é temática de games, né? Exatamente. Pra quem não sabe, tá rolando durante toda essa semana a Netflix Geek aí. E você pode ver todas as novidades que já rolaram e que vão rolar lá em br.gente.com. Then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific. E aí o Geoff tá lembrando a gente toda a programação de eventos que ainda vão por vir. Tem Netflix, o último dia. Domingo tem o Xbox Bethesda Showcase, que você também acompanha aqui ao vivo nos canais do IGN Brasil. Lembrando que amanhã a gente vai cobrir IGN Expo. Começa 12h30 a nossa live. E no domingão vem passar Dia dos Namorados com a gente. Vem com a gente. Meio-dia no domingo, Microsoft dia 12 vai de trazer junho. muita coisa, hein? Microsoft e Bethesda promete. E enquanto isso, tem mais um World Premiere pra gente acompanhar. Tava faltando um jogo baseado em anime. Tava faltando. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Dia 16 de junho, Neon White. Tanto para Switch como para PC via Steam. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Olha aí, ó. A gente viu um monte de jogo feito por times enormes, mas agora vem Midnight Fight Express, que é feito por uma única pessoa. Como é possível, gente? Como é possível um jogo ser totalmente desenvolvido por uma única pessoa? Tem caras geniais nessa indústria ainda, hein? Ó, o Jacob fez esse jogo sozinho. Um salve para todo dev que faz seus próprios jogos. Get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Dia 23 de agosto em todas as plataformas. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. Uma demo do jogo já está disponível ao vivaço na Steam. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? E aí vem novidades para Warframe. I know we got like just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? We do Eles fazem aquela gracinha porque são fellow Canadians, né? São canadenses. Eu não sabia que o Geoff era canadense. Por mais educado do mundo, né? Tá explicado porque que ele é esse boa praça. E aí que a galera que estiver acompanhando vai poder resgatar uma skin.
take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? E eles vão revelar o que é que tá chegando aí em julho. But yeah, July 16th, 2022, it's a digital Dia event. 16 do mês que vem. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch. Ela interrompe dizendo que teve algumas coisas que foram lançadas inclusive hoje, algumas coisas cosméticas que a galera que joga Warframe vai poder aproveitar. Kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but Ela fala que uma série de fãs vão suspeitar o que seja. And what is that? E o que é que é? Yes, I think you Posso can. dizer? Okay, you're gonna get your first look at the Duviri paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Tem um planejamento de 2 anos, então eles vão revelar hoje. I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and O time trabalhou muito nesse teaser que a gente vai ver agora. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. E a gente vai descobrir essa novidade agora. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. E aí tá, a nova expansão de Dúvida e Paradoxo para Warframe. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today. Mais um RPG, agora só que dessa vez um RPG, adivinha? Espacial. Como a gente iria imaginar? Como a gente poderia Ninguém podia imaginar? imaginar que ia ter alguma coisa temática no espaço, mas é Honkai Star Rail. A galera do chat está falando Genshin Impact espacial. You are in a daze right now. Vai ter que admitir que o seu shape tá bem bonito. Who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Em breve. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. E aí, uma nova IP, Zenless Zone Zero, ou Triple Z, não sei se eles vão chamar assim, tem 3 Zs. Então, com a pegada de Genshin Impact, a gente acabou de falar, o chat mandou muito bem, mas com muito mais ação, de acordo com o Geoff.
Será que será mobile também? Aí, mais um jogo da Royalverse, da galera da MiHoYo, que é responsável pelo Genshin Impact. Então são 2 títulos novos que a Royalverse tá investindo aí em breve. Agora sim. Oh, tartaruga. Mutante ninja. E aí o Geoff fala, né, que o Shredder's Revenge, né, a Vingança do Destruidor, é um jogo que lembra os tempos de fliperama das Tartarugas Ninja. E vem novidade nesse jogado que você pode ver a prévia lá no site, hein? É isso que eu ia falar, gente, já... A gente deu a notícia das Tartarugas, depois que ia ter a April, que tinha o Mesh Splinter e agora tem o Cassie Cage, é isso? Cassie Jones. Isso, lembrei. Já adianto pra você, já deu uma jogadinha na prévia. Esse jogo está simplesmente animal. E você pode jogar com até 4, outras 3 pessoas no caso, 4 pessoas no total. Lembrando os bons tempos de fliperama da Tartaruga Ninja. Essa estética não tá demais. Nossa, esse é um pixeladozinho mais moderno, né? Bonito demais. E pra galera que jogou os títulos antigos, tem de tudo. Tem as pizzas pra curar, tem as pizzas que deixam com superpoderes, tem os vilões. E aí eles agora estão falando que vai ter o modo 6 jogadores, ó, pra me corrigir. Imagina o caos na tela, que delícia. E é realmente esse pique de fliperama que se você não sabia... Quem tá fazendo o quê, aonde, é maravilhoso. Tem uma hora que você não sabe qual é mais seu personagem, tá? Você tá comprando o personagem do outro. Caos. Tá aí, Shredder's Revenge revelando não só mais um personagem, como um modo com 6 pessoas na mesma tela. Jogando um Game Boyzinho ali. Chega dia 16 de junho, senhoras e senhores. Tá chegando. Aí, Super People sai dia 17 de agosto, beta. Chegando novidade da SEGA aí. Em sequência de trailers e títulos novos, aí tem uma expansão pro Humankind, que já tá disponível. Com novas civilizações, pelo visto.
vai levar Humankind ainda mais longe. Então as culturas da América Latina estão disponíveis já para Humankind. Mas espere, tem mais. Ah, vai chegar a versão de consoles. How far will you push humankind? Tá aí, novas civilizações e chegando no Game Pass no dia 1, disponível para consoles. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern. E aí o Geoff fala um pouquinho mais do jogo, que permite com que você, né, faça um reshape, você possa remoldar a humanidade. One Piece Odyssey. E ele fala que a famosa franquia de anime está voltando para os videogames. Eu acho que a gente vai receber aí um trailerzinho de gameplay e uma data de lançamento. Poremos. A mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Tripulação do Chapéu de Palha em uma nova aventura. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。いっけ、いっせい。立て直すわよ。なんだよこれ。させるかよ。そごり。雲を抜けたぞ。Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Tá aí o trailer. O jogo ainda chega esse ano, tanto para Play como para Xbox e também para PC via Steam. Não tivemos uma data, mas É esse ano ainda, né? esse ano. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ele fala que vai ter o primeiro trailer com a voz em inglês de um novo título. Esse direito era da Atlas. Ringo. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. Soul Hackers 2, que já está disponível With para so many new games pré-venda. featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com.
The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75%. A gente tá fazendo a propaganda aí do Nerd Wallet, né? A carteira Nerd lá fora. Vale lembrar que o jogo que a gente viu anteriormente, ele chega no dia 26 de agosto. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. E aí vem aquele adzinho do Xbox. Ou não, na verdade. Eu achei que fosse do Game Pass. Do Game Pass, mas pelo visto é da nova TV da Samsung, do Game Hub, que vai ter todos os apps. Inclusive, a gente falou disso hoje. No Daily Fix. Que eles falaram que as novas TVs da Samsung vão a ter o app partir de 2022, nativo, né? já virão com Game Pass Ultimate. Então, a partir desse ano, no ano que vem, as Smart TVs da Samsung vêm com essa novidade. Eu achei bem legal. Bem legal, porque agora tem Xbox Cloud e a galera vai poder jogar, né? Sim. Tem um console com console. Eu acho bem bacana o que até o próprio Phil falou. A ideia é popularizar, fazer com que mais pessoas possam jogar. Ah, então pra que eu quero console? Se você quer ter a experiência final, definitiva, 4K, 120 frames, você investe num console. Se você não tem condições ou não é a sua pegada, você só quer jogar, quer ter uma experiência pra poder se divertir, a TV vai resolver pra você. Enquanto isso, tem novidade da Capcom, é isso? Um daqueles collection de arcade, é isso? Bingo. Capcom Arcade Studio 2. Street Fighter 2. Ah, se tem Knights of the Round, já tem meu dinheiro. E é isso. Aquele jogo do Reato do Fliperama é apenas maravilhoso. Olha quanta coisa aqui. Disponível dia 22 de julho. Ah. Mario Strikers Battle League, o jogo que tá chegando aí amanhã, na sexta-feira, dia 10. E logo, logo você vai ter a nossa análise lá em br.gn.com. Podia dar pra jogar com aquela ligazinha que veio com o Nintendo Switch Sports. Né? Ah, seria da sessão cross, né? Sim. Alô, Nintendo. Fica a dica. Fica a dica. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Aí. Olha essa trilha sonora. O Serge Tankian tá envolvido, inclusive. Então, pra você jogar e bater cabeça. O jogo vai ser bom, não sei, mas a trilha sonora... Qualquer coisa se sair uma data e dizer que e se eles disserem que a playlist já está disponível no Spotify ou em qualquer outro serviço de streaming de música favorito. Aí, Metal Hellsinger, com a demo já disponível em todas as plataformas, para você que curtiu metal! E vamos de mais uma revelação, hein? Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music, and right now, as they mentioned, e aí o resumo bem dado, né? Jogo de tiro com música metal. Next up. Um novo jogo que lança amanhã. Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences
where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies. E aí, qualquer escolha que você toma Decide se quem você morre. Então, morre. vou chutar que é The Quarry. Family is the most important thing in the world. Bingo. Okay. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival. E aí ele lembra que durante o Game Awards eles revelaram Nightingale. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game. E agora a gente vai poder dar uma olhada mais a fundo no jogo. To impact things like the weather pattern, resources and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive. Eles vão falar um pouco mais das realms, né, dos ambientes do jogo e muito mais. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Have offended. Think but this, and all is mended. Tá aí, novo trailer de Nightingale com um pouco mais de informações sobre o jogo, um pouco mais do que a gente pode esperar, mas nada de datinha ainda, então vamos ter que aguardar. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, teve a revelação do Saints Row no ano passado durante a Gamescom. O jogo está chegando agora em agosto, dia 23. Esse jogo realmente parece ser muito divertido. Bem louco, como todo Saints Row, apesar de ser, né, uma releitura da franquia, né, um reboot da franquia. E o nível de personalização que eles estão investindo tá aí. Vocês estão podendo ver nesse trailer, é absurdo.
E o Boss Factory já está disponível para download para você já começar a personalizar seus personagens, fazer o seu chefão, né? Eu imagino que você demore tanto pra conseguir personalizar um personagem. Já vai poder deixar prontinho e jogar pro jogo quando o jogo for lançado, né? Porque senão você ia perder uma semana aí com o jogo em mãos. Seja o mais estranho. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Ou o verdadeiro você. Olha lá, botaram do ladinho pra poder comparar. Ou algo completamente diferente. Você pode ter o teu alter ego ou... Ou uma mistura de elfo com vampiro. Literalmente qualquer um. Então, faça com que o chefe da sua gangue já fique pronto. Aí a Boss Factory já está disponível para a galera que está na expectativa de jogar o novo Saints Row. Você pode baixar agora mesmo, de graça em todas as plataformas. Next, we've got an exclusive first look at extended. A gente vai poder dar uma primeira olhada no novo título de Warhammer 40,000 Dark Tide. Lembrando que teve a primeira conferência, na verdade, foi do dia 1º da galera do Warhammer. Sim. Foram 14 novos anúncios. Você pode ver todos esses anúncios lá em br.gn.com. Ele lembra que esse jogo vai estar disponível para PC e para consoles exclusivamente no Xbox. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Target here! Engaging! That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place! Now! You finished here? Look for a way out! Desde de setembro desse ano, chega mais um título Warhammer para PC e Bloober Xbox. Team is known for psychological horror games like Blair Witch Olha. and Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Ó, vai ter uma nova experiência visceral de horror, onde nossos medos vão retornar na Unreal Engine 5, a tão badalada Unreal Engine 5. O motor gráfico que vem dando o que falar. Meu Someone said insanity runs in our family. Let it run. Dá pra Bertinho, ó. A produção mandou bem aqui. Será que seria um novo Layers of Fear feito na Unreal 5? Cara, Esse motor, olha esse gráfico, pelo amor de que Deus. coisa linda.
Falando em jogo de terror, eu já fiquei animado. Fears. Os medos. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. É uma crônica psicodélica de horror. All this misery, all this suffering. There was no other way. Prepare-se para uma nova experiência. You really shouldn't. Feita na Unreal Engine 5. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Tem uma pegada bem surrealista. By this body. Now I break free. Layers of Fears, produção acertou na mosca. Caramba. No começo de 2023, chegando aí pra Next Gen, né? Pra PC, pra PS5, Xbox Series, né? Tanto pro X como pro S. Anota aí que a gente vai jogar em live, hein? Vamos passar cagaço no começo do ano que vem, hein? E aí, ó, novidades de Gotham Knights, que chega dia 25 de outubro. E a gente vai ouvir mais o produtor executivo do jogo diretamente de Montreal. Hello and warm welcome from WB Games Produtora. Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today we are Tô amando thrilled muita to mulher, share more with né? you Mostra, on mandando one bem of nos our jogos, beloved né? Mulheres Nightwing. mandando ver This demais showcase essa is the apresentação. first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our Vocês mal launch podem esperar on para mostrar October mais pra 25th. gente enquanto eles continuam So I trabalhando no hope Gotham you Knights. enjoy the show and stay tuned. Então por isso, fiquem ligados. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Aí, mais um trailer de Gotham Knights, dia 25 de outubro, nesse universo onde o Batman não tá mais. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is! Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been a. É o senhor Naughty Dog, é isso mesmo? É, ele falou o presidente da Naughty Dog, não é? Será que eles vão confirmar aquilo que a gente postou mais cedo? Opa! O remakezinho? Agora ficou interessante, hein? É um grande mês para os fãs de Last of Us. Pelo visto, a Marinelli tava gravando Daily Fix e não viu que a bomba que a gente lançou no site. Remake do primeiro. E ele tá falando que os fãs continuam mandando cartas e mensagens dizendo que estão apaixonados. Aí, com react ao vivo.
Eles são agradecidos demais aos fãs por esse sucesso, por esse carinho. De Eles têm nada. múltiplos projetos aí em andamento. Projetos no plural, pois é. What can Last of Us fans expect in the E o que é que os fãs de Last of Us podem esperar? Uma das coisas que nós mencionamos anteriormente o modo multiplayer, que era uma ambição do time de fazer algo que vá além. Ele falou standalone title? Vai ter um jogo próprio, é isso? Então a gente quer dar uma atualização atualizada para vocês de onde a gente está. Então vai ser um multiplayer standalone, né? Separado do jogo. O que eu posso falar é que esse jogo vai ser enorme. E ele ficou maior do que a gente pensava. Vai ter uma história própria. Personagens próprios, né? Com certeza. Ele disse que vai ser uma cidade bem familiar para as pessoas. Dá para ver pela ponte que ele viu. E vai ser bem legal. Anthony Newman and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. Veteranos de Uncharted e Last of Us vão estar envolvidos no projeto, estão envolvidos no projeto. E aí, ano que vem ele vai falar mais sobre isso. Ano que vem, Neil Druckmann, não faça isso com a gente. Storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. O que eu posso garantir é algo especial. E tem mais. Every day it feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Como assim o show de Last of Us na HBO? Achei que fosse o remake. Temos uma data dessa série? Olha aí, hein? Agora tá filmado. E tá bem incrível. Ele fez parte também. Autêntico. Ele fala, né, que todo elenco poderia estar mais orgulhoso. The entire series, last day of filming is tomorrow. Ah, é amanhã, o último dia de filmagem. Eu achei que já tivesse acabado. And you actually got to direct one of the episodes? Você pôde até dirigir um dos episódios. Ele mostra, né, o nível de colaboração e de confiança que o time da série teve com eles. Se brincar, a gente tem até uma imagem para mostrar para vocês. Olha aí, olha aí. Olha o Pedro Pascal. Olha o Pedrão aí, ó. This is the way. Ele precisa falar que o Pedro Pascal, né? Que eles se jogaram nesses papéis. Eu esperava menos do Pedro Pascal, falar a verdade. Tanto dentro, tanto na câmera como fora dela. Ó, ele percebeu que tanto dentro como fora da câmera você percebia a química que os atores têm, que era parecida com a dos personagens do jogo. Não que já não tivesse expectativas criadas, né? Mas agora, né? Daquela cerejinha assim no bolo, né? Dali. Eu não gosto nem de falar muito dessa série. Séries que já somos fãs antes mesmo de assistir, não é mesmo? Eu sei que a gente não cai do cavalo, porque, né? Não acho que vai acontecer, né? Porque o moço tá envolvido, então tá com a cara boa. E você tem um par de atores do show que estão de bobeira? É isso? Olha aí. Surprise! Troy's back again. Olha o Troy de volta. Oh. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy. Eu pensei que era o Pedro e a menina que apareceu aqui, que tinha falado do show. Craig and I started working on the show. Almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. Desde que a gente começou, a gente tinha que falar que a Ashley e o Troy tinham que ser parte disso. Porque eles ajudaram a criar, né? O casalzinho mais famoso do Last of Us.
that we're keeping under wraps for now. São papéis reais. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your scene. Mas eu não poderia estar lá sem so much vocês. stuff I E que feel bacana like isso, né? So good. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now. Era tipo um segredo total que vocês estavam por lá, né? It's kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. Do trabalho que eles fizeram. I have to say, when I walked out on set, naquele set, to be met with literally every person that I met on that crew. Poder conhecer todo mundo naquele fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this. E ver essa coisa que a galera tá comprometida, essa coisa nova que tá sendo feita. Their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to France. E aí foi como voltar para casa. Que bonitinho. The attention to detail, the crew was amazing. A atenção dos detalhes, o elenco maravilhoso. O elenco não, né? A galera que tá envolvida trabalhando, a equipe. Foi tudo tão perfeito. E a gente tá tentando descrever aquele sentimento de ver. Ver os personagens ganhando vida. So excited to be a part of it, e que ela tá super empolgada em ser parte disso. I can't wait to see it. I think it is going to be. Assim como nós, né, mal podemos esperar para ver a série chegar na nossa HBOzinha. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it. E o Geoff tá representando aí todos os fãs, né? Todos nós. Super empolgado. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us? E aí, esses personagens são tipo os que a gente conheceu no jogo? I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Vocês estão tão, né, cheios de segredos. Eles estão muito segredinhos. Let's talk about what was on Twitter. O Jeff é um ótimo ator, já sabe de tudo. Realmente estão segurando até dele, né? E parece que vocês estão refazendo o jogo original. É verdade? Nós queremos dar a versão definitiva. Sem fugir da visão original. E nós vamos dar uma olhada. Eu não vou aguentar meu coração. Olha aí. Remakezão do The Last of Us 1. Ai. Vou falecer. I've been on quite the adventure, little brother. Esse hospital. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Temos data. 2 de setembro de 2022. I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? A amada história. I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Reconstruída do zero pro PlayStation 5. I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. The Last of Us Parte 1, remakeão, dia 2 de setembro no PlayStation 5 e também em desenvolvimento pro PC. PC, meu Deus, vai chegar pra PC, meu Deus do céu. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real Aí, time. o rumor / vazamento que a gente anunciou mais cedo lá em br.gn.com, fully confirmado, com data. Eu tô chocado. Olha lá, ele fala, ele lembra que tem uma década atrás que a galera trocou ideia com o Geoff sobre o projeto. Não acredito que a gente vai ter a oportunidade de jogar essa obra de arte. Ó, eles vão lá fazendo um comparativo, ó, do antes e o em breve, Play 4 e Play 5, do remastered, na verdade, comparado a esse remake. É, tem uma boniteza maior, né? But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set. E é legal que ele fala, né, que as animações não vão perder aquela essência do original que esses dois daí fizeram no set.
A fidelidade de tudo. E tudo que a gente quer mostrar para vocês no PS5, seja para novos jogadores ou quem já jogou, eles vão ter o contato com a versão definitiva do primeiro Last of Us. Última vez que você jogou? I actually played it again just to Joguei de novo refresh my memory before working para relembrar, né, das coisas pro show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 A última vez que ele jogou, pelo que eu entendi, foi a parte 2. Part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for Provavelmente em 2020. né? E aí o Joe fala que mal pode esperar para retornar a esse universo. Pelo visto, a Mari, né, ele também. Eu também não, e eu acho que eu tô muito ansiosa pro ano que vem, porque eles falaram que ano que vem também vão trazer mais novidades. Do aí eles multiplayer, voltam pra contar mais do multiplayer. Todo o sistema novo de animação. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. E ele manda aquele salve para a equipe envolvida. E aí até o lançamento em setembro, dia 28 de setembro, eles vão trazer sempre mais novidades aí nas próximas semanas. Still making games. E você como diretor tá fazendo jogo? Ele tô ainda, continua fazendo jogo. Mas tá muito cedo para falar, então tem outras cositas mais no futuro. Eu não aguento, eu não aguento. Nós temos um novo projeto, olha. Mas é só isso que ele pode falar. Aí o que é novo projeto? Novo projeto é uma nova IP. Só nas próximas edições nós vamos saber. Quem sabe na E3, já confirmado em 2023, que vai ser presencial e online, não é verdade? E o Summer Game Fest vai continuar. E ele lembra, né, que além disso também tem os próximos eventos, o Day of the Devs, tem a Devolver ainda hoje à noite. Amanhã tem Netflix Epic Store, Tribeca Games, tem também o IGN Expo. E domingão tem o Xbox e Bethesda Showcase, que promete muita novidade desse monte de estúdios que agora tá sob o guarda-chuva da Microsoft. E aí ele diz que volta ao vivaço dia 23 de agosto para Gamescom, um evento lá da Alemanha. E o The Game Awards, o Oscar do videogame, volta em dezembro, diretamente de Los Angeles. Olha lá aí, ó, o Summer Game Fest vai voltar digital e em pessoa, né? Vamos ter um show floor, pelo visto, em 2023. Para as malas, hein? Já tô com elas prontas. Muitas coisas pro ano que vem, hein? Tchau, Joff. Muito obrigada pelas novidades. E é isso! Acabou! Acabou! Gente, quase 2 horinhas quase praticamente. 1 hora e 55 minutos de Summer Game Fest. Jean, o que você achou? Olha, muitas das coisas... Peraí, tem um easter egg. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is Tim Schafer, do Psychonauts, tá dando parabéns pro Day of the Devs. E ele explica que o Day of the Devs é para celebrar os fãs e a conexão, né, com os devs, os desenvolvedores desses jogos que a gente tanto ama e odeia, às vezes. E aí vai ser uma versão digital para que o mundo inteiro possa curtir. Então sentem e relaxem que em breve tem mais. Isso acho que a gente pode falar, né, do que rolou. Bom, vamos falar então resumidamente aqui, porque foram quase 2 horas de conferência, de Game Fest. Muita coisa, muito anúncio, mas olha, foi muito distante do que o vazamento tinha apontado do que seria, né? Não sei nem se teve 50% daquele Não vazamento, teve na verdade. 50%. Nada de data de God of War Ragnarok. Kojimão que é maior amigo dele, né? Que a gente, todo mundo inclusive cravava. Ah, não, Kojima é o único que a gente sabe que vai estar. Kojima. Vai saber se não tiraram, só pra fazer hype, né? Essa galera do jeito que é. Pode ser, mas eu acho que não. Acho que se já tivesse sido programado, eles não teriam tirado. Bom, vamos comentar. Acho que se a gente comentar todos, a gente não vai terminar hoje aqui a live. Vamos pegar alguns destaques, né? Mas vamos pegar alguns destaques. Eu quero saber os seus favoritos. Eu vou comentar os meus também. A gente quer saber o de vocês. O que vocês curtiram. E também a gente quer saber o que vocês não curtiram. Porque se eu tivesse que dar uma nota pra esse evento,
Pra mim, eu daria nota 7, mas porque o 7 eu tô dando The Last of Us, pra mim, deu 10. Mas, em contrapartida com o resto do evento, eu tô dando 7, porque eu não achei... Foi muito bom. Eu achei que do ano passado o agito foi maior, porque a gente teve Elden Ring, a gente trouxe data, a gente trouxe mais anúncios. Eu acho que encheu mais os olhos da galera. É difícil competir com o que aconteceu ano passado pela quantidade e o peso dos lançamentos que eles anunciaram. Eu fico com você entre um 6,5 e 7, sabe? Eu acho assim, bacana. O Last of Us, como a gente postou mais cedo, já desconfiava que isso poderia acontecer. Foi legal saber que tem um projeto grande da The Last of Us vindo por aí, um multiplayer com a história própria, que vai ser um jogo independente do outro, não vai ser uma DLC ou um conteúdo a mais. Eu sou fã trouxa das Tartarugas Ninjas, então amei ver que vai ter mais um personagem, um modo caótico de 6 pessoas pra poder jogar com a galera, seja online ou em casa, na medida que, né, as coisas da pandemia estão ficando menos piores, a gente pode se reunir de novo com todo mundo. O que mais de surpresas assim que eu achei interessante? Vamos lá, vamos lembrar aqui aos poucos de tudo que rolou. Vamos. Eu anotei aqui algumas coisas. The Quarry, que rolou, achei bem interessante. Gostei bastante do que a gente... O jogo sai amanhã, inclusive. O jogo sai amanhã. Com o novo Mario Strikers. Então, é um jogo que tem expectativas boas por causa das experiências passadas com Until Dawn e todos esses jogos de terror que o que você faz reflete. Isso gera um replay gostoso de você poder rejogar, ver um pouco mais da história, então... Mas não é nenhuma surpresa, todo mundo já sabia que The Quarry ia sair. Não. Amanhã. Eu gostei de ver um pouco mais de Callisto Protocol, que a gente viu, né? Violentíssimo. Violentíssimo. Gostoso de ver aquela questão de interação com o cenário, mas que ela também pode te ferrar, né? Você pode se dar mal se você for pego por algum monstro, ele te jogar no cenário, como você também pode jogar um monstro no cenário. Eu fico curioso pra ver como essa mecânica vai funcionar. O que mais, assim, de interessante? Eu gostei de ver mais um pouquinho de Gotham Knights, mas eu queria ver uma gameplay, sabe? Pra poder ver o jogo acontecendo. Eu tô curioso. Porque tem essa hype por causa do Batman Arkham, daquela trilogia maravilhosa. Tem um Batman Arkham que a gente não gosta tanto. O estúdio que tá responsável é o mesmo, então eu quero ver se a redenção deles ou se vai ser naquele mesmo nível. Não que seja ruim, mas não era o melhor Arkham, entendeu? Então eu tô muito curioso pra ver mais desse jogo. Justo, eu acho. Acho que a palavra não é hype, é curiosidade. Quero muito ver como é que vai ficar. Bom, eu diria que os dois pontos... eu diria que os dois pontos altos, assim, dessa conferência foi The Last of Us e The Rock. Olha, Johnson. O cara sabe vender. Eu acho assim, ele é um caricato, ele é um figura, ele é o brucutu mais querido, acho, da TV hoje. Entendeu? Eu quero muito ver o Adão Negro. Sim. Ele tem feito um monte de trabalho legal com Fortnite, então tô curioso pra ver os próximos passos do The Rock. Mas assim, se tem uma coisa que eu não tava surpreso, que eu já sabia, todo mundo já sabe data que tá vendo, mas que eu gostei de ver um pouco mais foi o Call of Duty Modern Warfare 2. Sim. Porque pra mim é o melhor Call of Duty da história. Viu muita coisa. Foi o maior, disparado, o maior trailer de gameplay que a gente assistiu. E o maior spoiler, assim, de tudo. Acho que isso foi bem legal ver que a equipe vai estar reunida de novo, os personagens queridos, saber que vão ter personagens novos. Então, como é um remake, os caras têm liberdade poética pra mexer na fórmula original. Sim. Então, vem coisa nova por aí, tem personagem latino, que eles tanto fizeram questão de falar, que vai ter o Alejandro, que é incrível. Então, vamos ver se a gente vai dar um call his name ou não. Então... O que mais? Teve uns indies legais, mas não vou mentir que nenhum deles superou a minha expectativa de pegar. Finalmente pôr as mãos em Cuphead, na Miss Chalice, nos novos chefões. Então, acho que esse foi um destaque indie legal. Tem toda aquela expectativa no jogo que o Troy Baker apareceu lá, daquele indie com pegada AAA. Eu acho que assim, é muito perigoso você chegar e dizer, não, é um indie, mas com pegada AAA. Aí você chega na expectativa desse tamanho, se o jogo não for tão bom quanto promete, vai ser uma baita rasteira. Então... Sim. Eu acho que eles não estão falando muito. Eles estão falando, um jogo independente de um estúdio europeu e etc. Estamos chegando aqui. Que vier aqui... Deixa eu falar. Eu não vou mentir que, assim, de coisas independentes gigantes, eu preferi muito mais ver o Layers of Fear. Mandou bem produção. Na Unreal Engine 5, belíssimo, assustador, pra fazer aquele cagaço de início de 2023. Torcer que não tenha que atrasar o jogo. Todo mundo quer ver, eu acho. Todo mundo quer ver novos jogos na Unreal Engine 5, que todo vídeo que a galera tá fazendo de demonstração só mostra que é um bagulho que consegue ser ainda mais surreal do que os gráficos que a gente tá vendo nos jogos de hoje. Então acho que esses foram, assim, os destaques que mais... E Gold Simulator, né? Mano, eu falei brincando, será que é Gold Simulator? Ele veio um monte de cabra e prova que, tipo, é isso aí. Então, pra quem curte essa loucura e insanidade que é Gold Simulator, vem o 3 aí. Acho que até alguém no chat aqui do Facebook mandou muito bem, que ficou com aquele fundo de Dead Island, sabe? O cara correndo feliz e o povo só se dando mal, então foi uma zoeira maravilhosa que eles fizeram. Ele botou o fonezinho e...
caos comendo e ali na felicidade plena até ser cercado por todas as cabras. Com certeza vão fazer da vida dele um inferno. Teve Marvel's Midnight Suns também, que a gente viu bastante. Eu achei bem interessante. Eu achei legal a gente ver os personagens. Eu acho que eu me surpreendi muito com Guardiões da Galáxia. Que é um jogo que ninguém dava nada e foi Que ninguém tudo dava isso, nada. entendeu? E foi tudo isso que a gente tava esperando de Avengers, que não entregou. E aí... Pelo DNA de quem tá por trás do projeto, que a galera de XCOM, eu boto fé. Porque todos os jogos que a galera de XCOM fez são muito divertidos. É tipo, sabe o que me lembra? Me lembra a série Warhammer 40k, que a gente viu. Sim. Não é muito popular no Brasil, mas assim, se você for no Metacritic e colocar qualquer coisa com Warhammer 40k, só tem review positiva de 8 pra cima de média. Os caras são incríveis. Eu acho que não necessariamente sucesso de crítica é um sucesso de público. São coisas diferentes. Sim. Eu acho assim, mas tem muito público lá fora. Então, tem muito brasileiro que joga, que conhece as franquias, principalmente a parte de RTS. Mas agora vai ter RPG novo, que tem esse aí que eles anunciaram e mostrarão um pouco mais. Desculpa. Tanto pra PC como pra Xbox. Tem a versão que, isso você pode ver lá em br.gente.com, na cobertura que a gente fez do Warhammer Showcase, que tem um jogo que lembra Diablo, de Warhammer, que é muito bom, mas ele é antigo, é da geração anterior, mas que vai chegar pra geração atual. Não é um jogo que tá nesse show, mas eu acho que vale a pena. Os caras de Warhammer merecem, eles fazem um trabalho muito legal. Acho que os brasileiros deveriam conhecer um pouquinho mais a franquia. Isso é uma coisa que eu gostei de ver também, de gameplay. O que mais? Bom, eu acho que a gente falou, assim, dos pontos altos. Eu acho... Qual? Flashback foi assim, foi uma surpresa que gera expectativas, mas eu quero ver mais, sabe? Eu Muito acho que, assim, pouco foi mostrado de flashback. Dos jogos que só mostrou um teaser trailer, e eu já tô vacinado, tanto teaser bonito que quando chega o jogo final não é legal, não estou dizendo que é o caso do Flashback, produção, eu acho que sim, é um jogo bonito, que empolga, pero no mucho, eu preciso de mais, preciso ver gameplay data. Agora chegou a hora a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos chorar nossas pitangas, vamos falar o que a gente queria ter visto e a gente não viu. Eu tenho que dar um salve pro nosso querido Bruno Ionezal, que tá na redação matando a pau junto com os meninos, mas pô, eu vou explicar o porquê pro Bruno Ionezal e não pros outros. Porque quando essa lista vazou, e eu e o João, nosso querido roteirista de vídeo, ficamos hypando a lista, a primeira coisa que o Bruninho riu foi, tá ganhando GTA 6. Eu digo o quê? Essa história de Silent Hill que finalmente nós vamos ver alguma coisa. Então, salve pro Bruno Ionezal aqui, tiro o meu chapéu, porque essa é a minha pitanga mais chorável. Eu só falei de God of War, que eu queria ver do God of War, mas não. Eu só queria abafar a ânsia dentro de mim de ver mais de Silent Hill, que eu já começo a entrar na hype de GTA. Eu acho que a gente vai ver nada desse jogo até 2020 todos, 25, 26. Já vai ser Hexa esse ano, pode cravar isso aí, vai Vinícius Júnior, brincadeiras ou não. Próxima Copa a gente vai estar sonhando com o Hepta ou chorando as pitangas do Hexa e a gente não vai ouvir falar de Silent Hill. Então essa é a minha pitanga maior, é a sua. Bom, a minha pitanga é, se a gente não viu uma data de God of War Ragnarok nesse evento, a gente vai ver quando? Tá bom? Cadê? Cadê Sony? Cadê Santa Mônica Studios? Cadê? E tem coisas que eu chorei aqui no meio do... Vai ser adiado, eu tô achando que vai ser adiado. Vai. Eu tô achando. Saiu o boato, inclusive, que a gente tá todo mundo acompanhando a indústria, que os caras iam tirar de setembro, que era o grande boato, dia 30 de setembro, pra final de dezembro. Não, gente, olha, não tem a menor condição. O jogo foi anunciado em 2020 pra 2021, já foi adiado pra 2022, já cravou uma data. Cravou uma data não, cravou uma janela ali de lançamento, então não tem como. Minha aposta? Igual aos outros God of War, março do ano que vem. God of War tradicionalmente sai ali entre março e abril, que é fechamento de ano fiscal da Sony. Então acho que os caras vão dar um jeito de segurar e repetir a tradição só ano que vem, minha gente. Essa é a minha aposta. Esse é o meu choro. Esse é o meu choro. É a data de God of War e o jogo do Kojimão. O jogo do Kojimão. Tanto que ele não chegou aqui. Ontem. Burburinho. Saiu. Tom Henderson vazou. Que tinha visto. Discussão entre jornalistas e público de se pode vazar ou não. Assessoria pedindo pra voltar atrás. A gente pediu pra voltar atrás e cravou que vai ter. Uma confusão pra isso. Mas aí tem uma outra teoria que tava rolando na redação na hora do almoço. E se aquele boato que ele tá com as parcerias com o Xbox for verdade, vai ficar pra domingão? Então, eu também fiquei... Eu soltei umas pitangas, inclusive, durante a live que eu tava aqui. Será que no próximo bloco vai ter a prequela de Máfia e o GoldenEye? Não. Então, o que aconteceu? Tava rolando um boato de que Silent Hill seria exclusivo, o próximo seria exclusivo de Xbox. Nada disso saiu, porém... Saiu o rumor de que o Kojima estaria trabalhando em um exclusivo de Xbox. E aí as pessoas, será que não... Será que fizeram as partes com a Konami? Será que venderam os direitos? Será que o Guilherme Del Toro volta? Exatamente. Então aí foi um grande titi, um grande bafafá nessa indústria. Aí, 2026. Desculpa. 2026. Tossi aqui, perdão.
Deus me livre. Bom, a gente não faz a mínima ideia, mas se for, talvez a gente veja no domingo. Esse domingo agora, dia 12 de junho, na conferência da Xbox e da Bethesda. E aí vocês façam suas apostas. Eu não sei se vocês querem ouvir falar disso nessa conferência, porque aí isso consequentemente seria um exclusivo de Xbox e talvez a galera aí, os sonistas, a galera... Se bem que se chegar pra Xbox, vai chegar pra PC também, né? Provavelmente. Ou, não sei se é uma notícia boa ou ruim aí. Eu gostaria de ver. Eu vou entrar no time do Bruninho. A gente não vai ouvir falar disso. A gente vai ouvir falar da mesma época que a gente ouviu falar finalmente de uma data pra GTA 6. Pronto. Essa é a minha aposta. É isso. Então, galerinha, acho que encerramos aqui com chave de ouro a nossa transmissão, a nossa conferência do Summer Game Fest. Foi um prazer, Jean. Prazer inenarrável estar aqui com você novamente, Marinelli. E lembrar a galera que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, porque amanhã tem IGN Expo, a nossa conferência do GN. A gente vai abrir live 12h30 no nosso YouTube e Facebook e Twitch do GN Brasil. Então cola aqui com a gente, porque a gente vai comentar. A gente não sabe muito bem, a gente confessa que a gente não sabe muito bem a duração do evento, né? Eu chuto que vai ser como ano passado. Ali, por volta de uma hora, uma horinha. Mas que seja como ano passado. Um monte de indie, um monte de anúncios que ninguém esperava, que a gente surpreende, como o nosso querido Tunic, né? O Zelda da Raposinha, que foi, pra mim, o melhor título do IGN Expo do ano passado. Então, qual será o Tunic desse ano? E aí, no domingo, dia 12 de junho, a grande conferência Xbox e Bethesda. A gente vai estar abrindo live meio-dia no domingo. Então, vem passar o Dia dos Namorados, convoca o mozão, a mozona, cola com a gente, porque estaremos aqui todos juntos. Vai ser um Dia dos Namorados especial, porque também tem uma lista vazada pelo mesmo moço que vazou essa. Ele acertou. Não tô muito confiante mais, não. O moço acertou uns 40. Eu tava contando aqui os títulos que ele acertou. Foi uns 35, 40% aqui, fazendo umas matemáticas aqui rápida. Então, assim, se ele acertar uns 40% também da lista do Xbox, tem coisa boa vindo aí, viu? Inclusive... Será que teremos o Forza Motorsport ainda esse ano, como ele botou lá na lista? Você quer ver as outras coisas que ele vazou? Cola lá em br.gn.com e domingão a gente faz o tirateio. É isso, gente. Um beijo, um prazerzaço. Muito obrigada pela presença de sempre. Cola aqui com a gente, se inscreve no nosso canal. Se você perdeu, por acaso, hoje sai um vídeo explicando todos, né? Falando de todos os anúncios que rolaram. Então cola, porque sempre que tem uma conferência, tem um vídeo logo em seguida falando aí de todos os anúncios que rolaram. E os principais já estão lá. Em br.gn.com é só acessar. Nos vemos em breve. Até amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.